acordo com a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 1 em cada 160 crianças no mundo tenha o transtorno do espectro autista. No Brasil, são cerca de 2 milhões de pessoas com essa condição. E para falar sobre o que é o autismo e como a parte nutricional pode influenciar na qualidade de vida da pessoa com o transtorno, a gente conversa com a neurologista infantil, doutora Fabiana Lustosa, e a nutricionista funcional e integrativa, Carol Oliveira. Sejam muito bem-vindas ao nosso Santa Receita. Eu acho que há tanto tempo a gente queria falar sobre esse tema e queremos falar muitas outras vezes. Sejam bem-vindas, Muito viu? obrigada. Quando a gente fala do autismo, né, as pessoas acham que há muito para a gente conhecer e para a gente entender. Então, quanto mais a gente falar, eu acho que mais fácil fica para a gente auxiliar, compreender e principalmente respeitar as pessoas, não é? Com certeza. O que é o autismo? Então, primeiro, boa tarde, né, a todos. Obrigada pela oportunidade, né, de falar de um assunto tão importante que é o autismo. O autismo, ele é um transtorno do desenvolvimento neurológico que geralmente aparece nos primeiros anos de vida da criança. E ele se caracteriza por prejuízos na comunicação e na socialização, associado a comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, geralmente é uma criança que ou tem um atraso na fala, atrasa para começar a falar, ou então ela até fala e para de falar, ou então ela tem uma dificuldade para se comunicar. Ela até fala, mas não usa a fala com a intenção de se comunicar. Associada a isso, ela tem dificuldade de socialização, né? Então é uma criança que tem dificuldade de brincar com outras crianças, prefere ficar sozinha e geralmente também associada com comportamentos repetitivos, né? O que a gente chama de estereotipia, faz algum movimento diferente no corpo, né? Um balançar das mãos, ou então andar na ponta dos pés, ficar girando no próprio eixo. Então, são vários sinais, né? O diagnóstico é justamente um pouco difícil, muitas vezes, de ser feito, porque as manifestações são muito diferentes. A gente fala, nenhum autista é igual ao outro. Cada um vai ter a sua particularidade. E é bem interessante, eu ouvi esses dias uma autista, uma médica falando, e ela falou exatamente isso. Para cada autista, um autismo. Né? As pessoas nós somos diferentes, então não tem como a gente equalizar, né, as pessoas e deixar todo mundo igual. Quando você fala que descobre isso na infância, existe um período, né? Por exemplo, quando que é possível fazer um diagnóstico que é clínico, o diagnóstico? O diagnóstico é puramente clínico, né? Então, não tem nenhum exame que eu possa pedir que vai me dar o diagnóstico. Não adianta pedir tomografia, ressonância do crânio, eletroencefalograma, nenhum exame dá diagnóstico. Ele é puramente através da observação, né, do que essa família conta do desenvolvimento, como que foi o desenvolvimento dessa criança e o que a gente observa no comportamento e no desenvolvimento da criança, né? Então, depende muito da experiência do profissional, né? Geralmente é um neurologista ou psiquiatra, né, da infância que tem capacitação para poder dar o diagnóstico. Quando você fala de idade, existe uma idade, porque, por exemplo, tem algumas mamães que elas ficam na parte da amamentação, por exemplo, tem o olhar da mamãe para a criança. Sim. E às vezes, naquele momento da amamentação, a mamãe já percebe assim, opa, eu não estou conseguindo ter um contato visual com o meu filho, por exemplo. Pode ser um indício, é muito cedo para se analisar que poderia ser uma criança autista. Como que a gente pode analisar isso? Quando a gente consegue ter esse diagnóstico de verdade, né? Porque às vezes a gente pede tanto para ser antes, mas às vezes as mães também ficam ansiosas demais. Existe uma idade para isso ou não? Então, não existe uma idade para se dar o diagnóstico. Como você falou, tem alguns bebês que já na amamentação a mãe percebe que não faz o contato visual, é uma criança muito quieta ou então uma criança muito irritada. Esses são sinais de alerta, né? Alguns sinais que podem sugerir para a gente um quadro de autismo, tá? Mas não dá para se fazer o diagnóstico baseado nisso. Porém, mesmo sem fechar o diagnóstico, quando a gente suspeita, tem alguma suspeita de que aquela criança possa ter autismo, a gente não pode perder tempo. Tem que começar a intervenção, né? Então, a intervenção são com as terapias, né? Então, é o
o trabalho de uma equipe interdisciplinar, né, geralmente com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, que vão estimular aquela criança para que ela possa se desenvolver, né? Na maior parte das vezes, os sinais vão ficando mais característicos por volta de 1, 2 anos, né, que começam a aparecer os sinais que são mais clássicos, né? Mas a gente fala, quanto antes se percebe que aquela criança tem um atraso, que tem sinais de alerta para o autismo, já tem que começar a intervenção, porque o cérebro da criança está em desenvolvimento. Então, quanto antes a gente estimula, a gente dá o estímulo adequado para aquele cérebro se desenvolver, maior é a chance daquela criança se desenvolver bem. E existem os graus, níveis, é isso que a gente fala? Como que a gente fala que são diferentes, né? Sim, o autismo, né, o transtorno do espectro autista, ele é dividido em 3 níveis. Os níveis, eles são baseados no suporte, no apoio que aquela criança precisa para se desenvolver. Então, o nível 1 seria o autista leve, que precisa de pouco suporte, ele é funcional, é uma criança funcional, que consegue fazer as suas atividades diárias com pouco suporte. O 2 seria o moderado, precisa um pouco mais de intervenção, e o 3 seria o severo, que aí já vai precisar de mais apoio. E aí a gente consegue observar isso com algumas características? Então, na criança é mais difícil da gente fazer essa classificação, tá? E assim, não importa muito, né, nessa fase, porque a criança, ela tendo autismo ou não, ela é dependente, né? Ela precisa de estímulo, ela precisa de suporte. Então, a gente não se apega a isso, né? Suspeitou do transtorno do espectro autista, eu vou encaminhar para intervenção. Boa. A gente tem um depoimento e a gente já vai começar a falar também sobre a alimentação, que eu acho muito interessante a gente falar sobre isso, mas eu queria assistir com vocês primeiro esse depoimento. Vamos lá? Vamos assistir. Olá, o meu nome é Júnia e eu sou mãe da Giovana. Eu tenho 43 anos e tive a Giovana com 25 anos. Giovana foi uma menina muito quietinha quando nasceu, né? Quer contar um pouco da sua história, Giovana? Bom, eu só quando você era pequenininha? Bom, eu só me lembro de ficar... Quando eu era criancinha, eu me lembro de ficar assistindo as formigas andando, e só me lembro de ter pegado macarrão da mão e também brincando com meus bonequinhos. A Giovana, com 1 ano e meio, eu achava que ela era surda. Ela se chamava e nada da Giovana. Né, Giovana? É sério. E na escola, ela tinha mania, às vezes, de tirar a roupa toda. É? Era sério. E enfileirar alguns brinquedos. Tinham manias de pular alguns degraus, não pisava no outro. Tinha cores no chão também, que ela não pisava. Mas até então não achava que era o transtorno do espectro autista. Eu achava que ela era surda, ela tinha algum outro transtorno, né? E aí, com bastante terapia, psiquiatria, psicologia, né? Não por mim, mas sim pelos profissionais, ela acabou que veio esse diagnóstico que era o transtorno do espectro autista, com 3 anos. Pessoal, sabe, autista é pessoas e também é normal ser autista. E as diferenças é o que fazem amizade. Então, podem dar os corações e se divirtem-se. Tchau, pessoal. Coração, obrigada. Que bonitinha. A Giovana, muito obrigada, Giovana, por falar um pouquinho com a gente. Você, a sua mãe, o Gildo, obrigada pelo carinho. E você de casa, aproveita para seguir a Giovana. Apareceu a rede social aí, @GiovanaCariri, um Y no final, porque ela conta um pouquinho da rotina dela, ela é uma artista e é muito bonito isso, porque eles têm muitas genialidades, né? Eu acho que quando a gente fala no autismo, às vezes as pessoas pensam só nos desafios, nas dificuldades, mas eles são extremamente geniais.
pais, né? E muitos vão pro lado da arte, né? A gente tem, por exemplo, as séries que tem o médico que é autista, porque são, né, diferentes níveis. E eu acho que quanto mais a gente conhece sobre o tema, mais a gente consegue entender que são pessoas que às vezes elas vão ter outras atitudes, né, diferentes da nossa, mas todo mundo merece estar no mesmo espaço. Eles vivem no nosso mundo e não no mundo deles, né? E é muito legal isso que ela falou de começar, né, de identificar isso logo cedo, porque o apoio dos pais é muito importante nessa fase, não é? Sim, o tratamento inclui um cuidador, né? Então, nas terapias, os pais têm que estar presentes, né, para saber como lidar com aquela criança, como estimular aquela criança. Que legal. Carol, quando a gente fala de alimentação, e é uma coisa que eu não sabia, e eu tenho uma amiga que hoje ela é chefe de cozinha, porque o filho dela tem autismo, e ela falava, meu filho não come. E aí eu dava alguns alimentos e ele falava, isso eu não quero, dessa cor eu não quero, desse jeito eu não quero. E ela foi se aperfeiçoando na gastronomia para conseguir fazer com que ele comesse, porque pai e mãe gostam que a criança coma. Exato. Como é que isso funciona? Eles são seletivos? Como é que é a nutrição? Sim, primeiramente, obrigada por essa oportunidade, né, de estar falando de um tema que precisa ser disseminado cada vez mais. Né? Tem muitas famílias que precisam ter essas informações. Então, 80% a literatura traz, em torno de 80% dessas crianças são seletivas, né? Então, o que a gente conhece como seletividade alimentar, na verdade, é o TARI, o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é desencadeado por N fatores. Então, o primeiro passo é identificar qual é o fator que está desencadeando essa seletividade alimentar, que pode estar atrelada a uma disfunção motora, que no caso é uma avaliação de uma TO, de uma fono, pode estar pode estar sendo desencadeada por disfunções orgânicas, muito comum no autismo, que são as alergias alimentares, as intolerâncias alimentares. Então, a gente vai, né, identificar o desencadear dessa seletividade e trabalhar essa seletividade, que é um processo longo, onde eu falo, a família não pode desistir, né? Suspeitou que precisa de ajuda? Procure ajuda. Porque assim como o diagnóstico, né, quanto mais precoce eu tenho, mais eu trato de uma forma ideal esse paciente, assim é com a seletividade. Se logo no começo eu estou percebendo que essa criança está se tornando cada vez mais seletiva, porque é normal ir afunilando, tá? Então, tem muitas crianças que o desencadeamento, por exemplo, é a sensibilidade sensorial. Então, elas não suportam alguns tipos de textura na boca. Elas são seletivas, inclusive, com cores de alimentos, com marcas de alimentos. Eu tenho pacientes que chegaram no consultório comendo um tipo de bisnaguinha de tal marca específica e se mudasse a marca, ele conseguia identificar que aquela não era a marca que ele estava acostumado. Então, é realmente uma sensibilidade no paladar, no olfato, no tato, né? Então, trabalhar a seletividade alimentar é uma terapia alimentar, onde eu vou trazer esse paciente, né, a interagir com esses alimentos primeiramente, a tolerar esses alimentos. E aí, o último degrauzinho da escala do comer vai ser o comer. Né? Então, a gente usa muito lúdico, né, para aproximar esse paciente, porque tem uns que têm fobia mesmo, né, de não poder ter ali próximo dele um determinado alimento. Então, a gente vai pegar uma maçã, por exemplo, que o paciente pode não suportar a maçã, que acontece, né, com vários tipos de alimentos. Eu vou pegar uma maçã de brinquedo primeiro. Eu vou fazer essa criança interagir com a maçã de brinquedo, pintar figuras, mostrar desenhos de maçã. E aí eu vou aproximando e ganhando a confiança desse paciente até ele conseguir cheirar e dar uma mordidinha de formiga, né? A gente brinca muito assim com o paciente para aproximar, para trazer eles próximo, né? Dessa possibilidade do aumento do repertório alimentar. E o que você falou é muito legal, você falou de confiança.
né? Sim. E como a gente sabe que nem todos eles vão conseguir ser sociáveis, alguns são, outros não, a confiança é a base de qualquer relação no mundo, né? Para todas as pessoas. Mas para eles principalmente, né, Fabi? Essa coisa da confiança é muito legal, de você respeitar o tempo. Porque às vezes, por exemplo, mas você vai comer maçã assim, né? Não, porque aí pode ficar mais agressivo, pode não gostar e criar traumas. Isso acontece também, não Com acontece? certeza. Pode piorar o comportamento da criança, né? Se você insistir de uma forma inadequada. Com certeza. A gente tem uma bancada aqui e eu vou pedir pra gente levantar e continuando falando sobre o assunto. Combinado. E vamos lá? Daí eu quero que você me mostre um pouquinho sobre esses alimentos. Vem com a gente, Fabi, pra gente também ilustrar. Pode ficar aqui, Carolzinha. Vamos. O que a gente tem aqui nessa bancada? Bom, antes de enfatizar esses alimentos, é muito importante a gente entender o porquê dessas indicações, né? Então, a criança que ela tem o autismo, ela tem outras comorbidades associadas, como eu falei. Intolerâncias alimentares, alergias alimentares, né? Disfunções do trato gastrointestinal. E essas disfunções vão trazer o quê? Sintomas como dores, distensão abdominal, né? Constipação, prisão de ventre, né? Diarreia. É bem comum, então, que eles sejam intolerantes à lactose, a glúten. São as comorbidades já associadas dentro do autismo. A doutora Fabiana, né, pode dizer até melhor do que eu, por conta do quê? Dessa conexão eixo intestino e cérebro, né? Então, por isso que é muito importante a gente focar nessa melhora da qualidade alimentar, porque é um trato gastrointestinal sensível, que tem uma má digestão, que muitas vezes vai ser preciso iniciar uma reposição, por exemplo, uma suplementação de enzimas digestivas. Então, quando eu tenho uma alimentação industrializada, eu vou estar o quê? Desencadeando, exacerbando esses sintomas no paciente. E muito na minha prática clínica do que a doutora disse em relação às estereotipias ser uma característica autística, a gente percebe na prática clínica que muitas estereotipias estão aumentadas porque a criança está agitada, não dorme, porque ela está com dor e ela não consegue verbalizar isso. Ela não vai no banheiro há dias, está com excesso de gás, está com distensão abdominal. Então, assim como a Giovana disse pra gente, né, que é uma mensagem muito bonita e que a gente precisa realmente viver essa mensagem, é que os autistas são como nós. E a saúde desta criança ou desse adulto, porque hoje muitos têm o diagnóstico tardio, né, graças a Deus por esse tema estar sendo cada vez mais disseminado, muitas dessas crianças precisam fazer com que o quê? A gente precisa investigar a saúde dessa criança. Não está dormindo, está chorosa, está com as estereotipias, né, aumentadas, está agitada. Vamos investigar? Eu já peguei pacientes, casos de estereotipias assim, bem severas, estar com uma úlcera gástrica. Nossa, que dor! Então, assim, a gente precisa realmente, né, levar a sério a importância do cuidado da alimentação com essas crianças. Não é um processo fácil por conta da seletividade alimentar, né? Mas aí é sair do quê? Do excesso do glúten, né? Que o excesso faz mal para todos nós, né? Não é só para eles. O que eu tenho num alimento industrializado, né? Farinha, óleo, aditivos, conservantes. Então, se não faz bem pra gente, imagina para eles que são muito mais sensíveis, né? Muito mais sensíveis, que já têm deficiências de enzimas, que já têm essas disfunções do trato gastrointestinal. E aí é um processo fazer com que uma alimentação que muitas vezes né, industrializada, eu tenho pacientes que, tipo, só comem pão, só comem macarrão, né? Então, assim, é um processo, pra cá. mas o ideal é o quê? Trocar os alimentos ricos em glúten, né, industrializados, ricos em açúcares, e fazer com que essa alimentação seja o mais natural possível. A gente tem né? perguntinha do WhatsApp. Vamos fazer essa que perguntinha. bom. Vamos lá, Léo. Temos perguntinha do WhatsApp, vamos ver aqui. Beatriz,
Boa tarde, minha filha custou muito a falar e tem uma dificuldade enorme de aprender. Gostaria de saber se pode ser autismo e o que devo fazer. E eu tenho uma perguntinha também. A síndrome de Asperger, ela também faz parte da condição do espectro autismo? Ela tem essas mesmas características em relação à alimentação? Então, a síndrome de Asperger, ela foi incluída dentro do transtorno do espectro autista, né? De acordo com o DSM de 2013, não se fala mais em síndrome de Asperger, né? É tudo transtorno do espectro autista. Boa. E em relação ao que a mamãe ali colocou, é complicado fazer um diagnóstico assim, né, doutora? Sim, porque faltam dados, né? Como eu falei, quanto mais informação a gente tem sobre o histórico dessa criança e observando o comportamento, assim a gente faz o diagnóstico, né? Então, só pelo fato dela ter atrasado para falar e ter dificuldade de aprendizado, não dá para dizer que é autismo, né? Falta ver como que é a socialização dessa criança, se ela tem algum comportamento repetitivo, que a gente fala de rigidez comportamental, né? Apego a rotinas, né? Dificuldade de mudar rotinas. Então, precisa saber mais informações. Agora, o que essa mãe pode fazer é buscar ajuda, né? De um profissional. Acho que, idealmente, eu não sei a idade que ela tem, ela não disse, mas um pediatra inicialmente para fazer uma triagem do que é realmente que está acontecendo com ela e aí, se possível, encaminhar para a especialidade e para as terapias de acordo com o que ela apresenta. Boa. Tem mais uma perguntinha de WhatsApp. Não, de WhatsApp não, do Instagram para vocês. Temos uma pergunta do Instagram, vamos ver aqui, ó. A Virgínia dos Reis está perguntando se pode ser diagnosticado aos 40 anos. Obrigado, Virgínia. Isso é muito legal, porque a gente tem falado muito isso, né? A Carolzinha acabou de falar agora até, né? Desse diagnóstico tardio. Isso tem acontecido muito, doutora, e por quê? Tem acontecido. É muito comum a gente fazer o diagnóstico na criança, né? Então, no filho, aí a mãe ou o pai falar na consulta, mas eu era assim quando eu era criança, ou eu tenho tal sinal, tal sintoma. Então, é bem comum de acontecer, tá? Porém, assim, a maior parte da população, né, tem o que a gente chama de traços autísticos, tá? Que interessante. Então, isso, com traços autísticos, não dá para falar que a pessoa tem autismo. Para a pessoa ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista, ela tem que ter um prejuízo funcional nas atividades diárias dela, tá? Então, tem que procurar um profissional, geralmente em adulto, é mais o psiquiatra que vai fazer esse diagnóstico. Que interessante isso. E lembrando mais uma vez, né, o respeito em relação a isso, né, a Carol falando da alimentação. Se já é difícil às vezes, né, para os papais inserirem na alimentação da criança, quando ela começa a comer com os 2 aninhos e tal, a gente até tem uma série falando sobre isso. Imagina quando essa criança ainda tem essa sensibilidade, né? E não aceita de verdade, né? Então tem que ser um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. Muitas vezes a gente trabalha técnicas específicas para esse aumento do repertório alimentar. Então não é simplesmente, né? Vai lá na nutricionista e a nutricionista vai passar um plano alimentar do que o paciente deve comer. Primeiro a gente vai trabalhar a redução de danos, essa mudança feita gradualmente, porque feita de uma forma incorreta, essa criança pode inclusive começar a rejeitar tudo e parar simplesmente de comer, né? Então a ajuda tem que ser a ajuda de um profissional específico, né, dessa área. Né? E lembrando vocês aí de casa, o autismo não é uma doença, né? A doutora falou o tempo todo e nós falamos o tempo todo aqui também, é um transtorno, né, doutora? É um transtorno, então não é uma doença. Então que a gente consiga entender cada vez mais para respeitar e conviver com as pessoas, né, de todas as formas. Muito obrigada por vocês terem vindo aqui hoje falar sobre esse assunto e a gente espera fazer muito mais sobre isso, falar muito mais, porque tem muita coisa para se falar, né? Muitos toques pra gente ver, muitos diagnósticos. Então, se você de casa gostou, aproveita e comenta com a gente aqui que a gente vai trazê-las de novo, tá? Ó, o Instagram da Fabi é @fabi.neuropediatra, o WhatsApp é o 12 99221
9308 e o da Carol é @carol.nutriolística. O WhatsApp é o 12 99720 2024. E mais uma vez falando como a alimentação é importante para nossa saúde, né? Para tudo. Pra Ela todo cura, mundo. não é? Para todos Exato. nós. Obrigada, meninas. Até a próxima, Eu que viu? agradeço. Agradeço. Até.